Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Professor Bicalito, aqui mais no meu mais novo canal e estou muito feliz por começar esse trabalho aqui. Eu sou professor de História, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estava trabalhando muitos anos como professor e já há alguns anos me dedico a dar aula para concursos, principalmente para concursos militares. E aqui nós vamos hoje tentar começar a ajudar, através desse primeiro vídeo, ajudar a vocês a alcançar o objetivo de vocês nessas carreiras, principalmente na carreira militar, Que é o nosso principal trabalho de hoje, tá bom? Bom, pessoal, tudo bem? Então, o tema proposto de hoje, na nosso primeiro vídeo aqui, ele foi proposto lá no meu Instagram. E aí eu já deixo o seguinte, meu amigo. Aqui na descrição, aqui no link fixado, vai estar lá o meu Instagram. E você vai poder entrar lá e ver qual é o assunto. E nesse vídeo de hoje vai estar linkado com aquilo que a gente colocou lá no Instagram, no Reels que a gente colocou lá, tudo bem? Então hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir uma questão, a gente vai corrigir uma questão do Colégio Naval, tudo bem? De 2017, se não me falha a memória, a gente vai ver aqui direitinho. E nós vamos ver aqui todo um roteiro de como a gente vai corrigir, como que a gente vai abordar a questão, tudo bem? Então vamos lá. Bom, começando hoje então o Corrigido com Bicalito, vamos então para a questão. Agora, querido, quero que você preste atenção no seguinte: você sabia que você pode acertar ou até mesmo errar uma questão por causa de uma palavra, de uma letra? Olha que cuidado que você deve ter. Então como é que vai ser o nosso roteiro para realizar essa questão? A primeira coisa, nós vamos ler o enunciado, bem o enunciado. Nós vamos interpretar o seu tempo histórico, tudo bem? Depois a gente vai tentar aprender as ferramentas para resolver a questão. E aí, meu amigo, gabarito. Vamos partir para o gabarito, tudo bem? Então a questão que eu vou deixar aqui, que eu vou começar aqui hoje, é uma questão do Colégio Naval de 2017. E eu queria que nós lêssemos o enunciado e aí acompanha comigo. Vamos lá? Colégio Naval 2017, observe a imagem a seguir. A charge acima representa os primeiros anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Ponto. É correto afirmar que entre as principais características desse período temos a... Queridos, olha só, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é nós entendermos e nós interpretarmos qual é esse período histórico que ele está falando. Primeira coisa. Então, olha só. Se nós olharmos aqui a charge acima, olha, lendo a questão, representa os primeiros anos logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral. Queridos, que momento é esse? Os primeiros anos da chegada, após a chegada de Pedro Álvares Cabral. Queridos, esse momento, esses primeiros anos é o que nós chamamos de o Brasil pré-colonial, antes da colonização, do processo de fato de colonização. Eu queria que vai mais ou menos ali entre 1500 a 1530, ok? Logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral, todo mundo sabe, o famoso, como é que é o nome mesmo? Lá em abril de 1500, o professor histórico não sabe a data direito, Abril de 1500. Então, logo após, até entre 1500 e 1530, nós temos, então, esse período que nós chamamos de período pré-colonial. Então, vamos lá, tentando comigo aqui aos pontos, quais são as principais características desse momento? A primeira coisa é o seguinte: não houve uma ocupação efetiva do território. O Brasil não foi ocupado pelos portugueses, ok? Não houve uma ocupação efetiva. Mas isso é a primeira coisa. Uma outra coisa importante, uma das características desse período é o início da extração do pau-brasil, essa madeira que vai levar o nosso nome, que vai acabar, dando nome ao nosso país, o famoso pau-brasil, iniciando aquilo que nós chamamos de o ciclo extrativista, ok? E aí aqui, olha o link que a gente vai fazer aqui com a questão que a gente colocou lá no nosso Instagram.
tudo bem? Que é o seguinte, uma das características do período pré-colonial é o estanco e o escambo. Se você viu comigo lá no Instagram, é o seguinte, o que era o estanco? O estanco era o seguinte, a coroa monopolizava, né, ela detinha o monopólio da extração do pau-brasil. Bem, esse era o estanco, né? Então era esse monopólio. E aí o que vai acontecer? Como ela detinha o monopólio, os comerciantes iam atrás, né, de benesses para conseguir que eles extraíssem, né, o pau-brasil em nome da coroa, ok? Um deles mais famoso aí, né, é o tal do Fernão, né, o Fernão de Noronha, mas isso a gente pode deixar numa aula mais aprofundada. Tudo bem? E nós temos aqui um outro nome que é bem parecido. Olha só, nós temos aqui uma outra característica que é a palavra escambo. Queridos, o que é o escambo? O escambo é o quê? Era a relação entre os exploradores e os nativos. Que era o quê? Os exploradores, eles davam presentes, né? Coisas supérfluas, que para os portugueses eram supérfluos, né? A gente já viu, né? Como é que é o nome daquele... do programa, o Renato Russo, né? Nos deram espelho, vivemos do mundo doente. Aquele hilário do Porta dos Fundos, né? Aquele vídeo do Porta dos Fundos que é maravilhoso, que brinca com isso também. Cara, era trocar esses produtos. Então era uma troca. Outro dia, velho, cara, foi muito engraçado. Outro dia um aluno meu falou assim, professor, isso aí era a famosa muamba. Troca por um produto pro outro. É claro que talvez os indígenas estavam ali trocando a nossa riqueza, né? Por um pedaço de espelho, por um tecido, né? E aí começou, eu costumo dizer para os meus alunos, é como o Brasil começa a dar errado, né? E tudo bem? Então, isso é o que nós chamamos isso de escambo. Tudo bem? E uma outra questão, não, a gente finalizando aqui essas principais características do período pré-colonial. Lembrando que eu estou te dando as ferramentas, te apresentando as ferramentas para você poder resolver a questão que nós vimos anteriormente. Agora, vamos voltar à questão. Vamos lá. Continuando aqui, a charge acima, e no caso aqui eu botei de ladinho aqui, tá? Ela representa os primeiros anos logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral. Nós já vimos lá que período é isso? Período pré-colonial. É correto afirmar que entre as principais características desse período temos... Então vamos olhar a charge. O que nós temos aqui na charge? Nós temos aqui um papagaio, que provavelmente perdeu seu lugar onde ele ficava por conta daquela madeira que o indígena aqui, você vê que o cocá tirou. E aí o português diz aqui, ó, um presente para ti da terrinha, né, Portugal. Um chaveiro, né? E aqui um chaveiro com a famosa cruz, né? Lembra muito a cruz malta, né? Vascaína, né? Então você que é do Rio de Janeiro sabe qual é. Então nós temos, e aí, quem é essa charge, né? História do Brasil para principiantes, de Cabral a Cardoso aqui, né, gente? Fazendo referência ao presidente Fernando Henrique Cardoso, 500 anos de novela, Carlos Eduardo Novaes e César Lobo. Vamos lá. Então, como é que a gente começa resolvendo? Vamos ler cada alternativa. Simples. Letra A. A extração do Brasil por meio do estanco, troca, entre parênteses, onde os indígenas realizavam o corte da madeira e recebiam em troca os objetos valiosos, mas de valor estimado, né? De estimado valor, como espelhos, armamentos e tecidos diversos. Olha só, olha como é que é capciosa. Você que às vezes está desesperado, pô, tem uma prova gigante para fazer, a prova do Colégio Naval, de fato é uma prova, né, velho? Acho que a prova do Colégio Naval é uma das provas assim, mais complicadas, né, que nós temos aí para ensino fundamental. Você ir estanco, você marca. Ah, querido, olha o erro que você cometeu por conta de um C.
ele está chamando aqui de estanco. Estanco não é a troca. A troca é outra coisa. Então, meu amigo, por conta de um erro, você pode acabar errando a questão. Então, como é que eu sempre faço? Elimina, dá um corta a letra A. Vamos à letra B? A extração das drogas do sertão por meio do trabalho escravo, pelo qual os exploradores aproveitavam para iniciar o processo de ocupação do território do Brasil a partir da construção de feitorias. Olha só, primeira coisa que a gente tem que ver, extração das drogas do sertão. As drogas do sertão, queridos, vão ser muitos anos depois. E lembrando, qual era a característica das relações de trabalho no período pré-colonial? Escambo e não escravidão, zero escravidão. Então, só isso aqui a gente já pode eliminar. Se você ficar na dúvida, pelo qual os exploradores aproveitavam para iniciar o processo de ocupação territorial, não, querido, não houve ocupação efetiva do território. Então, elimina a letra A, a letra B, tudo bem? Vamos lá. Letra C. A construção das primeiras feitorias, até aqui, com a finalidade de estimular a vinda de colonos, houve ocupação efetiva do território para a produção de riquezas como cana-de-açúcar. Nós falamos, o Brasil pré-colonial nós falamos o quê? Extração do pau-brasil. Não houve ocupação efetiva do território, ele coloca aqui. E, consequentemente, efetivar a ocupação do território. Não. Então, já eliminamos também aqui a letra C. Vamos à letra D. A extração do Brasil por meio do escambo, onde os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira, recebendo em troca objetos de pouco valor, como espelhos, miçangas e instrumentos de ferro. Certíssimo. Certíssimo. Vamos olhar a letra E? A gente fazer a prova do João. Prova do João, isso parece matemática, mas vamos lá. Então, a produção está me dizendo aqui que é isso mesmo. Vamos lá. Letra E. Distribuído das primeiras 6 Marias por meio dos estados, os donatários dos estados vão se instalando no Brasil. Gente, donatário é capitania hereditária, é ocupação. Não, querido, não houve doação de 6 Maria, porque não houve uma ocupação efetiva do território. Então, queridos, gabarito, letra o quê? Letra D, queridos. Gabarito. Então, gabaritamos aqui a resposta dessa questão, é a letra D, a extração do pau-brasil por meio do escambo, entre parênteses, troca, onde os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira, recebendo em troca objetos de pouco valor, como espelhos, miçangas e instrumentos de ferro. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, dessa correção que nós fizemos hoje. Cara, o canal tá começando, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, principalmente, comenta, fala assim, poxa, professor, eu queria ver sobre esse assunto, eu vou fazer a prova, sei lá, né, abriu agora bombeiro, toda pessoa dá para corrigir uma questão, às vezes, por exemplo, tem polícia de São Paulo, né, por exemplo, com a história também, porque Enem, realmente aí pré-vestibular, você quer alcançar seu objetivo também na faculdade, alguma curiosidade, de repente, dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente pode trabalhar com isso também. Então, cara, acompanha a gente, dá o like, comenta, comenta à vontade o que você achou, dá um feedback respeitoso, se for possível, tá bom? E é isso aí, tudo bem? A gente já deixou as redes sociais aí, no comentário fixado, ou ainda a gente está decidindo onde vai ser, tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!